Oi, gente, tudo bem? Hoje na nossa aula nós vamos trabalhar com o módulo 45 numa atividade complementar muito interessante que está aqui na página 100. Veja, estamos finalizando já o caderno 4. Nós temos aqui um filósofo contemporâneo australiano e ele está sendo entrevistado aqui e ele fala de um assunto bem bacana, gente. Ética em nosso cotidiano. Um assunto pertinente, atual e que vai nos fazer refletir sobre essa questão tão importante e tão ausente em nossa sociedade. Nessa entrevista aqui, nós vamos ler e nós vamos então trabalhar com uma proposta de redação que envolve dois temas. Eu vou ler aqui para vocês, ó. São duas ideias. Tá na página 101. Tema A. A ética é um exercício que precisa ser praticado em nosso cotidiano? Óbvio, né, gente? Uma pergunta retórica, uma pergunta que, na verdade, ela nos faz refletir. Será que é importante? Será que precisamos, né? O tema B. Construiríamos um mundo mais feliz se nos importássemos com aqueles que estão distantes de nós? Também é claro que sim, né, gente? Na verdade, precisamos, sim, pensar no próximo. E o mundo seria, assim, muito mais feliz, eu não digo nem mais, eu coloco aí dois advérbios, muito e mais, porque se as pessoas fossem éticas, se as pessoas cumprissem com suas obrigações, cumprissem as regras e não prejudicassem o próximo, seria bem melhor. Seria tão mais fácil, né? Então, é uma redação que tá fácil, tá tranquilo. Aqui você vai trabalhar com uma redação argumentativa, que a pergunta ela já te leva a pensar e dar a sua opinião. Para a gente trabalhar desse assunto ética, para facilitar inclusive essa reflexão, eu coloquei aqui uma história em quadrinhos, uma história que mostra exatamente uma situação de uma pessoa que não age com ética. Uma pessoa que recebe um troco a mais e ela acha que não é roubo e ela não vai devolver esse dinheiro. É muito legal porque daí nós vamos ter as vozes que estão aqui fazendo essa pessoa entrar em um momento de conflito e no fim, claro, eu vou deixar para vocês aí verem o vídeo para vocês ficarem assim curiosos e participar dessa aula aqui comigo. Vamos então ver o vídeo, gente, e vamos participar dessa aula que tá bem legal? Quer que embrulhe para presente? Não precisa, é pra mim mesmo. Opa, troco a mais. Me dei bem. Ops, como esse livro tá pesado. Não é o livro, Mané. Eu é que estou pesado. Tô vendo. E quem é você, gordinho? Sua consciência, gordinho. Você não vai devolver o troco? Eu não tô roubando, nem fazendo nada ilegal. Pode não ser ilegal, mas também não é ético. Aliás, não é esse o assunto do livro? Pois é, mas como eu não li ainda, tudo bem. Tudo bem nada. Saiba que a ética diz respeito ao que é moralmente correto. E ficar com o troco a mais não é correto. Não dá pra sair daí, você é muito pesado. Olha, eu não sei nada sobre ética, tá legal? Por isso comprei o livro. Conversa fiada. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Lembra do que a mamãe dizia? Mentir é feio. Nunca pegue nada que não for seu. É verdade. Viu? É fácil. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Ok, não é tão simples assim, eu sei. Então vou chamar alguns filósofos para ajudar. Estou falando de um time. Sócrates. Birubiru e a Taliba? E aí? Opa, Sócrates errado. Não leva mal, doutor. Mas o papo é com seus charadas antigas. Tchau, então. E seus camaradas, Platão e Aristóteles. Beleza? Ô, doutor. Beleza. Olha só. O Jorjão tá com umas dúvidas sobre ética. Sei.
É o seguinte, Jorjão. Todo mundo nasce com um senso ético. Tipo, sabe diferenciar o certo do errado. Não disse? Até porque não é difícil saber o que é certo e o que é errado. Realmente. Só que às vezes o errado pode ser mais tentador. Sim, mas ainda vai ser errado. E você sabe disso. Portanto, a escolha é sua. Será que vale a pena fazer algo errado? E viver com o peso da consciência? Ela pesa mesmo. Mas às vezes pode valer a pena. Tem certeza? Claro, eu poderia fazer alguma coisa um pouco errada. Desde que fosse para ganhar muito dinheiro. Ou ficar famoso. E aparecer na TV? Num talk show? Por que não? Jorjão, há quanto tempo você leva pra casa os clipes do almoxarifado? Ele também não devolve troco a mais. Posso até ver as manchetes. Jorjão, leva clipes para casa! Veja! E eu posso ouvir os telejornais. Foi preso hoje o homem conhecido por Jorjão. O elemento é acusado de apropriar-se indevidamente de item do erário. E eu posso sentir o puxão da orelha da minha mãe. Que vergonha! Não adianta falar, não é, Jorge Astolfo? Jorge Astolfo? Isso sim eu não posso ouvir. Com que cara eu ia chegar em casa? Até tu! E o meu filho? Que mico iria pagar na escola? Vocês me convenceram. O errado não vale a pena. Assim é que se fala, Jorjão. Ético é tudo aquilo que você faz e que pode contar à sua família durante o jantar sem sentir vergonha. Por falar em família, eu não posso me atrasar pro almoço. Também vou nessa. Carona. Mas, antes de vocês irem, posso fazer mais uma pergunta? Sim. Entre o certo e o errado, deve escolher o certo, certo? Certo. Mas quando há mais do que uma coisa certa? Como fazer a escolha correta? Bem, uma forma é escolher a alternativa que beneficia o maior número de pessoas. É a busca pelo bem comum, Jorjão. Isso mesmo. Sabe tudo essa consciência? Se você ouvi-la, tudo ficará mais fácil. Vai por mim. E por falar em ouvir, estão ouvindo isso? Parece alguém chorando. Não é justo. Não consigo fechar o caixa. O patrão não vai gostar nada disso. O que foi? Por que estão me olhando assim? Vocês viram? Foi ela que me deu. Fala sério, Jorjão. Mas e aquele negócio do bem comum? A minha família toda será beneficiada e... Fala sério, Jorge Astolfo! Jorjão, só há um jeito de você entender o que deve ser feito em relação a esse dinheiro. Posso saber qual é? Colocando-se no lugar daquela moça. Ei! Já estou farto desse seu papo. Jorjão, Sim, patrão. devo informá-lo que seu salário será descontado. Oh, não, 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 não! Calma, Jorjão. O que importa é você saber que não deve fazer aos outros O que não gostaria que fizessem com você. Mas essa eu já sabia. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Lembra dessa também? Eu sim. Bem, parece que o nosso Jorjão já tomou sua decisão. E você, o que vai fazer? Módulo 45, apostila, página 100. É uma entrevista com o Peter Singer. Ele é um filósofo, ele é professor, ele é australiano, filho de judeus. E os trabalhos acadêmicos dele estão todos associados a um intenso ativismo social. Isso lhe rendeu muito reconhecimento e também problemas, é claro. O seu engajamento social o levou a criar uma organização não governamental, uma ONG, com auxílio aos extremamente necessitados. E ele mesmo doa um percentual significativo do seu salário para causas humanitárias.
Nos trechos selecionados desta entrevista, nós vamos ver que para este filósofo australiano, Peter Singer, ele aborda a responsabilidade para a manutenção da ética na sociedade. Então, uma frase dele: se temos mais do que o suficiente para nós mesmos, temos a obrigação de não apenas prejudicar, mas ajudar. Então, na verdade, ele é bem ético. O que ele propõe, o que ele fala, ele faz. Como eu comentei aqui, ele doa parte significativa do seu salário às causas humanitárias. Ele também é identificado como um dos mais respeitados filósofos contemporâneos. Ele tem mais de 30 livros publicados e o mais influente é o Libertação Animal, que foi lançado ainda na década de 70. Para esse pesquisador, todos os seres que são capazes de sofrer devem ter seus interesses considerados de forma igualitária. Por essa ideia, ele muitas vezes vê o seu nome equivocadamente identificado com radicalismos veganos. Então, ele mesmo diz: eu sempre fui muito mal interpretado nesse aspecto. Em nenhum momento eu disse que não deveríamos comer carne, porque é errado matar animais. O alvo de minhas críticas é a maneira antiética como os animais são criados e abatidos para o consumo. Suas defesas estão em plena sintonia com conceitos e práticas de sustentabilidade. Vejamos agora os trechos da entrevista. Vila Cultural. Poderia, por favor, relembrar as circunstâncias e a época em que entendeu sua vocação para a filosofia? Foi quando eu era adolescente. Alguém me deu uma edição de História da Filosofia Ocidental de Bertrand Russell e eu achei interessante. As ideias eram difíceis, às vezes, mas Russell é um escritor maravilhosamente claro. E como surgiu o interesse específico pelo estudo da ética? Sempre quis fazer algo que fosse relevante para a vida real. Alguns filósofos se perguntam: como posso saber que não estou sonhando? Mas embora essa pergunta possa ser intelectualmente estimulante, ela não irá mudar nada. Por outro lado, a forma como respondemos questões no campo da ética de fato muda as coisas. Vila Cultural. Como o senhor define a experiência de escrever? Gosto de escrever. É uma experiência criativa. A que atribui o seu sucesso e o interesse por sua obra e suas ideias em lugares e realidades tão diferentes? A qualidade das ideias e a minha habilidade de expressá-las de forma clara e defendê-las com argumentos sólidos. O que há de mais antiético na sociedade contemporânea e o que seria necessário para fazer reverter essa situação? Oh, há tantas situações, mas se você quiser resumi-las a uma coisa só, é o fato de não nos importarmos o suficiente com aqueles que estão distantes de nós. Seja uma distância geográfica, pois estão em países longínquos, ou distantes culturalmente, ou economicamente, ou distantes porque virão a existir apenas daqui 1 ou 2 séculos, ou porque são de uma espécie distinta. Qual é a maneira mais eficiente para avaliarmos se estamos ou não sendo éticos nas decisões que tomamos no dia a dia? Colocar-se no lugar dos outros, de todos aqueles outros que mencionei na minha resposta anterior. Como é possível manter a retidão numa época em que se dar bem a qualquer preço parece, em algumas sociedades, como respeitável? Como conduta, temos de mudar essa cultura para que o se dar bem à custa de prejudicar os outros não seja aceitável. Com efeito, eu iria mais longe. Se temos mais do que o suficiente para nós mesmos, temos a obrigação não de apenas de não prejudicar, mas ajudá-los. É possível fazer uma relação entre ética e sofrimento? Se formos, por exemplo, mais éticos na nossa conduta de vida, sofreremos menos? Sim, Sócrates já dizia que o homem justo é feliz. E as pesquisas científicas atuais confirmam que aqueles que são generosos com os outros, fazem doações para caridade, estão mais satisfeitos com as suas vidas do que aqueles que não fazem.
E isso não parece ser uma mera correlação, mas é uma conexão causal. Viver eticamente pode de fato conferir mais sentido e mais significado à vida. Como define a condição de estrangeiro no mundo globalizado? Somos todos cidadãos do mesmo mundo. Então, nesse sentido, ninguém é estrangeiro. O que o senhor mais aprende com os seus alunos? Otimismo. Existem jovens idealistas maravilhosos no mundo, determinados a mudá-lo para melhor, o máximo que for possível. Bom, gente, agora que nós ouvimos as palavras deste filósofo e que possamos agora então refletir um pouquinho e escolher então um desses temas para produzir o nosso texto dissertativo. Depois do vídeo, depois dessa entrevista em que ele tratou sobre felicidade, sobre condutas que nos tornam pessoas mais realizadas, mais de bem com a vida, que ele falou o que ele pensa a respeito dos animais, a maneira como a gente pode se tornar uma pessoa mais ética. Vamos agora às duas propostas. Primeira, a ética é um exercício que precisa ser praticado em nosso cotidiano. E por quê? Então, na hora de argumentar, você pode pensar exatamente como este filósofo. O Peter Singer, ele fala exatamente sobre a realização. O fato de você praticar a ética te torna uma pessoa mais feliz, mais de bem com a vida. Pode ser isso. B. Construiríamos um mundo mais feliz se nos importássemos com aqueles que estão distantes de nós? Por quê? Aqui também ele fala bastante sobre o mundo globalizado e a maneira como nós tratamos. Quando ele fala que falta ética, falta exatamente pelo fato de nós não pensarmos nas pessoas que estão distantes, de nós não pensarmos nas pessoas que estão longe de nós, seja geograficamente, seja culturalmente, economicamente, ou distantes até séculos. Eu estar aqui, eu utilizar a água de uma forma que eu não pense o que vai ser daqui 30, 40 anos, certo? Então, seríamos mais felizes, teríamos um mundo mais feliz se não nos importássemos com aqueles que estão distantes de nós? Outro fato, poderíamos pensar na Amazônia, nas pessoas que estão lá enfrentando as queimadas, os desmatamentos, os assentamentos, as pessoas que são... Podemos pensar também na hora de justificar. Orientações, então vamos lá. Para começar, exponha claramente qual vai ser o tema que você vai fazer, a sua redação, se é o A, se é o B, e comece. Você pode até pegar essa pergunta e transformar em afirmação. A ética é um exercício que precisa ser praticado em nosso cotidiano para que possamos... E já vai embora. Apresente pelo menos 2 argumentos para justificar. E, inclusive, use o argumento de autoridade, segundo o filósofo australiano Peter Singer, e começa. Faça a justificativa e conclua a sua redação. Na conclusão, você confirma dessa forma para que o nosso mundo seja... Você conclua então, né? Ou se você for pegar o B, para que sejamos mais é necessário que... Então, conclua a sua redação. Terminou, faça agora uma avaliação. Como essa vai ser uma das últimas redações, é legal que você olhe nas outras redações que você já fez, as correções que já foram feitas, os comentários que a professora já colocou no plural para a sua redação. Então é importante agora que você revise o seu texto e que você então faça a sua redação final. Por fim, dê um título. Certo, gente? Esta é a aula de hoje. É isso, pessoal. Nessas últimas aulas, eu tô tratando de alguns outros temas. Tô aproveitando, sim, o que a gente tem na apostila, mas eu tô fazendo adaptações. Tô trabalhando mais com propostas de textos. Tô meio que instigando vocês a participarem, fazendo provocações, que vocês falem, que vocês deem palpite. E eu gostaria, então, do retorno de vocês. Se vocês estão fazendo, se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando, ou se outro assunto aí que vocês tenham em mente, que vocês gostariam que fosse pesquisado e que eu trouxesse aqui para a gente conversar. Mande as redações por e-mail para eu dar uma olhada, dar uma corrigida. Ok, gente? Beijo, tchau, até mais!